foi inspirada por ele, e o pregador pertence a ele, e a sua família está na mão dele. Enquanto já sentiram a graça do grandão aqui neste lugar, levanta a mão para o céu e não pode morrer. Queridos, prometo ser bem breve, mas objetivo. Livro do profeta Samuel, segunda carta do profeta Samuel, capítulo 6, versículo de número 1 em diante. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 6, versículo 1 em diante, que tem por epígrafe: a arca retorna a Jerusalém. Enquanto você procura achar, eu gostaria de agradecer. Primeiramente eu vou pedir para a banda fazer um solo aí para mim, porque a Bíblia diz que os instrumentos têm que estar na frente. Eliseu, quando ele foi profetizar sobre a vitória de Josafá, Eliseu disse ao servo dele: ó, toca aí o instrumento, e quando tocar, Jesus vai falar. Amém, queridos? Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor Silvio, irmãos de Deus. Louva a Deus pela vida do diácono José Gomes. Louva a Deus pela vida do presbítero Douglas, meu pai presbítero César, missionário livre, minha mãe. Louva a Deus pela vida de Tati. Louva a Deus pela vida de Lini e Renato. Louva a Deus pela vida da diaconisa Josilene. Que Deus abençoe grandemente. Quero louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos que hoje vieram adorar a Jesus. Olhe para o seu irmão que está do lado de fora. Você veio adorar? Você veio adorar? Ou veio para criticar? Ou veio para criticar? Querido, segundo Samuel capítulo 6, versículo 1, quem achou diz amém. Se assenta dando glória ao nome do grandão da galera. Queridos, prometo ser bem breve, mas objetivo, preste atenção aqui. Diz a Bíblia, no capítulo 6, a epígrafe do texto: a arca retorna a Jerusalém. A Bíblia vai dizer, olhe para mim, que os filisteus tinham tomado a arca de Deus. Israel, eles tinham guerreado contra o povo contra os filisteus, pela guerra da cidade de Siló. Diz a Bíblia que na guerra contra a cidade de Siló, o povo de Israel levaram consigo a arca de Deus, porque a arca, ela simbolizava a presença de Deus e o Espírito Santo de Deus. E diz a Bíblia que os filisteus venceram a guerra e tomaram a arca para si. E diz a Bíblia que o povo da Filístia, eles pegaram a arca e colocaram no templo deles. E quando eles colocaram a arca, eles colocaram a arca diante de Dagon. Dagon, para quem não conhece, era o deus da Filístia. O povo filisteu, eles adoravam a Dagon. E diz a Bíblia que eles colocaram a arca de frente a Dagon. Porém, diz a Bíblia que quando os sacerdotes iam para o templo, eles olhavam e viam a arca e Dagon prostrado diante da arca. Aí eles diziam: rapaz, o que aconteceu? Por que o nosso Deus está prostrado diante dessa arca? Aí eles levantavam Dagon, colocavam ele nos seus postos de novo e continuavam a sua vida. Com o passar do tempo, os sacerdotes iam para o templo de novo, e quando olhavam, viam Dagon caído de novo diante da arca. E aí eles disseram: que negócio é esse? Aí levanta Dagon pela terceira vez, e quando vão olhar pela terceira vez, está Dagon caído diante da arca de novo. Sabe o que é interessante aqui? É que a arca simboliza a presença do grandão da Galileia. E quando a arca chegou no templo, Dagon, ele se prostrou diante da arca. Ô varão, eu vou falar, quando a presença do grandão da Galileia chega, até Satanás se prostra diante dele. Quando a graça chega, até o capeta tem de se prostrar, porque onde Jesus chega, a tristeza salta de alegria. Diz a Bíblia, olha para mim, que o povo filisteu estava com medo do Deus de Israel, porque eles disseram: rapaz, Dagon está caído, isso só pode ser coisa do Deus de Israel. Isso aí tem dentro do Deus de Israel. Não tem condição do nosso Deus estar caído diante da arca. Olhe para mim que eu vou falar. Aonde a presença de Deus está, não existe mal que não possa cair diante dele.
ungido a rei. E como ungido a rei, Davi ele agora tem um propósito. E o propósito de Davi é trazer a arca de volta para Jerusalém. Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. E Davi ele se preocupava com a presença de Deus. Davi ele se preocupava com as coisas de Deus. Davi ele não queria saber o que ia acontecer com ele. Ele não queria glória para si. Mas Davi ele queria saber da presença de Deus. Porque o próprio Davi fala assim: Senhor, não retires de mim a tua presença, nem afastes de mim o teu espírito, porque mais vale um dia na tua presença do que 1000 em outros lugares. Aí diz a Bíblia que Davi ele recupera a arca. Porém a arca ela vai para a casa de um homem chamado Abinadab. Qual é o nome dele? Abinadab. Qual é o nome dele? Abinadab. E quando a arca chega na casa de Abinadab, diz a Bíblia que tudo que estava ruim ficou pior. Por que, irmão José, que ficou pior? Porque a família de Abinadab não souberam zelar pela arca. E diz a Bíblia que a arca fica 3 meses na casa de Abinadab. Passados 3 meses, Davi pega a arca e leva ela para algum lugar. E diz a Bíblia que eles procuram um lugar para guardar a arca, mas aí eles não acham esse lugar. Porém, eles chegam no lugar e eles encontram um rapaz por nome de Obed-Edom. Qual é o nome dele? Obed-Edom. Qual é o nome dele? Obed-Edom. E Obed-Edom olha assim e fala: Rei, coloca a arca na minha casa. Só que tem um porém, pastor Silvio. A casa de Obed-Edom era uma casa onde você começava o projeto, ele não ia para frente. A casa de Obed-Edom era a casa mais destruída do bairro. A família de Obed-Edom era a família mais desconcertada do bairro. Por onde o povo passava, que olhava para a vida de Obed-Edom, ninguém dava nada por Obed-Edom. Mas Obed-Edom disse assim: coloca a arca na minha casa. E quando a presença vai para a casa de Obed-Edom, a casa que ninguém dá nada, eles começam a ver. A esposa de Obed-Edom não podia dar filho. Quando a presença chega, começa a ter filho. As plantas de Obed-Edom não cresciam. Quando a presença chega, virava uma árvore. A casa de Obed-Edom você só sentiu mal. Mas quando a glória chegar, você sente a presença do grandão da Galileia. Ô varão, eu vou voar. Aquele que ninguém dava nada. O grandão da Galileia chega e fala: ninguém dá nada, mas a minha presença habita. Ninguém dá nada, mas a minha graça habita. Eu vou voar aqui hoje, cara. Diz a Bíblia que a arca na casa de Obed-Edom, ela faz com que ele prospere. Mas, irmão José, por que Obed-Edom prosperou? Sabe por quê? Porque Obed-Edom zelava pela arca. Desse jeito. A família de Obed-Edom cuidava da arca. Isso. Eles diziam: não, essa arca aqui não é qualquer coisa. Essa arca aqui ela simboliza a presença de Deus. Eles limpavam a arca, eles cuidavam da arca, eles zelavam da arca. E conforme eles iam zelando pela arca, a presença de Deus ia zelando por eles. Sabe o que Deus está dizendo para alguém aqui? Enquanto você zela das minhas coisas, eu zelo também por você. Enquanto você trabalha para mim, eu trabalho por você. Enquanto você me adora, eu trabalho por você. Cara, hoje eu vou voar. Diz a Bíblia, livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Sabe por que tem gente que está passando a prova há tanto tempo? Porque ainda não buscou o reino de Deus. Tem gente que está na prova há anos, ó, mas é porque ainda não buscou o reino. Mas a partir do momento que você começar a buscar o reino, varão, aí a presença vai entrar na tua casa. E quando a glória entrar na tua casa, a derrota que está lá vai bater em retirada. Quando a presença entrar na tua casa, Satanás vai bater em retirada. Porque na casa do Obed-Edom tinha Satanás, mas quando Jesus chegou, o
passar do tempo, Davi tira a arca da casa de Obed-edom e leva para Jerusalém. Porém, no meio do caminho, a Bíblia relata que a arca ela ia tombar, ela ia cair. E um homem, por nome de Uzá, qual é o nome dele? Uzá. Qual é o nome dele? Uzá. Ele estende a mão para pegar a arca. Ele estende a mão para segurar a arca. Ou seja, Uzá teve uma atitude boa. Porém, aos olhos de Deus foi uma atitude ruim. Tanto que a Bíblia fala que a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, de forma que ele morreu ali mesmo dentro da arca. Ah, irmão José, mas por que Deus matou Uzá? Se Uzá teve uma atitude tão boa, que foi segurar a arca de Deus. Varão, eu vou falar, a arca simbolizava a presença de Deus, e a presença de Deus não podia segurá-la de qualquer maneira. Uzá pensou que poderia carregar a arca tanto de qualquer maneira. Uzá pensou que poderia carregar a presença vazio. Uzá pensou que poderia carregar a presença em adultério, no pecado, na fornicação. Mas sabe o que Deus está dizendo? Não pode carregar minha presença quem está em adultério, quem está no pecado, porque a minha presença só carrega quem está lavado, quem está remido, quem está cheio. Eu cheguei no grandão da Galileia, e só quem está cheio é graça. Levanta a mão para adorar o Deus. Para mim, varão, a arca ela vai para Jerusalém. E no meio do caminho, como eu disse no início, Davi ele não se preocupava com fama, com glória, mas ele se preocupava era com a presença de Deus. Tanto que a Bíblia diz que quando Davi carregando a arca, a cada 6 passos era uma festa celebrada. Era a arca vindo e Davi dançando, era a arca vindo e Davi adorando. Aí olha para mim, aí a mulher de Davi, por nome de Mical, qual é o nome dela? Mical. Qual é o nome dela? Mical. Ela começa a se levantar contra e fala assim: como é que pode o rei dançar na presença dos súditos? Aí Davi olha assim para ele e fala: Mical, na presença de Deus eu não sou rei não, Mical. Na presença de Deus eu sou apenas um adorador, Mical. Agora se tu quer criticar, fica criticando aí, mas deixa eu adorar aqui. Fala, eu vou falar. Tem Mical que quer criticar, mas nesses dias Deus vai levantar Davi que quer adorar. E quando tem Mical que critica, tem Davi que adora, tem Davi que adora. Só tem Davi, levanta a mão e dá pra de glória pra ele. Davi, ele disse: Mical, Vai tu quer criticar, mas eu quero Eita adorar. glória, eu acho é bom. Critica, mas Davi adora. Eita glória. Ter tocado, diz a Bíblia que ela ficou estéril. Olha pro meu irmão que está lá e fala assim para ele: não toque Não dou. em quem o grandão quer usar. O grandão. Se você não quer adorar, então deixe quem quer adorar. Se você não quer voar, então deixe quem quer voar, voar. Se você não quer sentir a graça, então deixa quem quer. Quem quer a graça, quem quer a graça. Chama quem quer a graça. Levanta a mão e dá pra ele. Davi, estou encerrando já. Davi, ele traz a arca de volta para Jerusalém. Ô glória. Diz a Glória. Bíblia que houve uma grande festa, houve uma grande comemoração. Todos Glória. estavam adorando a Deus. Ô glória. Por que estavam adorando? Porque a presença tinha chegado no recinto. E aonde a presença chega, não tem como ninguém ficar calado. Só fica calado quem veio para criticar, ou quem veio para observar, ou quem veio só para apontar. Mas quem veio de fato para adorar, quando a presença baixa, Varela, não consegue ficar sem abrir a boca. Quem vem para adorar, quando a glória passa, não consegue ficar calado. Por quê? Porque a glória começa a tomar, o grandão começa a encher. E quando a presença passa, a igreja sente ela e começa a adorar. Já estou encerrando já. Glória. Aqui nesse texto a gente pode aprender uma lição com ele. Aleluia. Que na
Davi, ele escolheu adorar. Davi, ele não se importava. Você não vai ver Davi ele dançando quando ele foi ungir a rei. Você não vai ver Davi ele dançando quando ele mata o gigante. Você não vai ver Davi dançando quando ele é ungido a rei pela segunda vez. Mas você vê Davi dançando e se alegrando quando a presença do grandão da galera chega. Sabe por quê? Porque Davi não se importava com as coisas terrenas, ele se importava com as coisas do céu. E sabe o que Deus está dizendo aqui nesta noite? Por esses últimos dias eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e a minha igreja vai ter somente me adorar. A minha igreja vai ter pensar no céu. A minha igreja não se alegra com coisa terrena. A minha igreja se alegra com a minha presença, com a minha presença, com a minha presença. Então quem fala com a presença, quem fala com a presença, quem fala com a presença. Fica de pé toda igreja, fica de pé toda igreja. Ô varão, eu estou com vontade de voar, varão. Fique de pé todo mundo, porque a gente vai voar. Quando a presença chegou, ninguém conseguiu ficar de pé. Quando a presença chegou, todo mundo só queria saber de adorar. Mical queria criticar, mas a igreja queria adorar. Sabe o que Deus está dizendo? Deixa Mical para lá e começa a adorar. Deixa Mical para lá e começa a adorar. Aí quem sabe, pastor Silvio, Davi ele carregando a arca, ele dizia assim: grandão, grandão da galera, passeia pelas águas e peleja nessa terra. Grandão, grandão da galera, ele passeia nessas águas e peleja nessa terra. Passa nessa terra o raro de guerra, e passa nessa terra o raro de guerra. Ele passa nessa terra o raro de guerra, e passa nessa terra o raro de guerra. Olha o raro pelejador, raro pelejador, enquanto a igreja passa sem todo mundo. Raro pelejador, enquanto a igreja passa sem todo ele fechou. Olha se tomar, no homem se recaçou. Raro pra me fazer que vai jogar no cemitério. Esse povo não deixa essa terra descer. General de guerra, pois é que sou desfazer. General de guerra, o guerreiro desce, o guerreiro desce, o guerreiro desce. E cada glória que tu dá, ele vai cortar o laço. Eu vou cortar o laço, eu vou cortar o laço. Ele vai cortar, ele vai cortar, ele vai cortar, ele vai profetizaram que eu vou morar em mansão, profetizaram que eu vou ter muito dinheiro. Tudo nessa vida, meu irmão, é passageiro. Não vim profetizar que tu vai andar no camarão. Não vim profetizar que tu vai ser um milionário. Não vim profetizar a
profetizar, tu vai morar com Jesus Senhor.